Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa continuar abençoando os irmãos. Aleluia. Está saindo do forno de Deus uma mensagem vinda do coração de Deus para o coração dos amados irmãos. Está chegando agora. Aleluia. Eu gostaria que o irmão fosse compartilhando para nós a live. Eu gostaria que você fosse compartilhando a live. Eu gostaria que você fosse compartilhando a live. Eu gostaria que você compartilhasse para nós esta live de bênção, de magnitude, de poder, de graça, e que nesta noite Deus possa falar ao teu coração e também ao meu coração. Amém. Agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão entrando no ar para nos ajudar a proclamar a palavra. Tá bom, amados? Em nome de Jesus. Vocês que têm culto nas igrejas, vão com Deus, que Deus os acompanhe e que lá você possa também ter uma linda mensagem vinda do coração de Deus para o coração de vocês. Mas aqueles que puderem ficar com a gente aqui na live, eu agradeço, tá bom? E bom culto a todos. Amém? Todos vocês que estão indo para o culto, tá bom, Irene Picoli? Mas vocês que vão ficar aqui na live, eu já vou pedindo para você compartilhar. Amém, Fátima Dantas? Eu já vou pedir para você, Shirley, compartilhar, convidar mais alguém para estar aqui assistindo com a gente, porque o tema da mensagem é a caminhada de Eliseu. Olha bem, a caminhada de Eliseu. Então, os caminhos que Eliseu percorreu, as viagens de Eliseu, o grande profeta. Então já dá para você imaginar aonde que a nossa live vai chegar. Já dá para você imaginar, né, Maria Lúcia da Costa, como que esta live vai alcançar os corações hoje. E vai ser bênção. Né, Maria Lúcia da Costa, como que esta live vai alcançar os corações hoje. Aleluia. Então hoje é o momento da tua vitória. Então hoje é o momento da tua vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. E eu já quero deixar aqui no livro aberto, 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, tá? 2 Reis, no capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 até o 7, tá? Glória a Deus. Aleluia. No livro de 2 Reis, no capítulo 2, já começa falando de um grande texto. Ele fala sobre Elias elevado aos céus. Aleluia. Todos vocês que estão assistindo, como a Craig Miller, né? Craig Miller, o nome mais assim, o nome mais não é tanto familiar, né? Mas é um nome muito bacana. Seja bem-vindo à live. O Santana Benício também, eu não sei se é uma mulher ou se é um homem que está chegando aqui na nossa live. Eu espero que seja um homem, mas se for uma mulher também, amém. Santana Benício, seja bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus, tá? A caminhada de Eliseu.
o ministério de Eliseu. Aleluia. Valmir Silva também está nos assistindo, né, Shirley Silva? Bênção de Deus. Já está chegando muita gente. Olha só que bênção. Leve esta live mais adiante. Fale dela a outras pessoas. Comunique, compartilhe, comente. Amém? E nós vamos ver o que o Espírito Santo tem para nós hoje, aqui, neste momento, em nome de Jesus. Você está pronto, o teu coração? Então eu vou ler o texto para vocês agora, em nome de Jesus, tá bom? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Ednete, minha querida irmã Ednete, que Deus te abençoe, Ednete. Quando o Senhor levou Elias aos céus, no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Betel quer dizer casa de Deus, no hebraico. Eu vou a Betel. Então eu quero que você fique aqui. Aleluia. E Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não vou te deixar ir só. Você não vai sozinho. Então foram a Betel, os dois juntos. E em Betel os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus e o seu mestre separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então ele disse Elias: fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Aleluia. Glória a Deus. Parou sozinho. A conexão com a internet. A internet está caindo toda hora. Os irmãos aguentam a mão aí, tá? A internet que está ruim. Os mestres falando de você. Aleluia. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não vou te deixar só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando de você? Versículo 7. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois através saíram em chão seco. Aleluia. Parece que a internet está dando problema. Não está legal.
Aleluia. Eliseu então Jericó. Amados e queridos irmãos, eu estou observando que a internet ela não está firme hoje. Ela está tendo alguns problemas de conexão aí. E isso não é bom. Lu Alves, boa noite, minha querida. Deus te abençoe. A internet ela não está firme hoje. Ela está tendo alguns problemas de conexão. Mas nós vamos tentar, amados. Vamos tentar trazer a palavra de Deus. Em nome de Jesus, vamos ver se a gente consegue. Se você está recebendo bem o sinal aí na casa do pastor, até na sua casa aí, eu gostaria que você me comunicasse, tá bom, Sandra? Se você está recebendo bem, comente aí, fale aí com a gente, em nome de Jesus, pois é com grande alegria que eu vou te atender aqui, tá bom? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias do redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou que eu vá até Betel, casa de Deus. Eliseu, porém, disse, vive o Senhor, e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Eu gosto de crente assim. Eu gosto de pessoas assim que não abrem mão das coisas que eles gostam, das coisas que eles amam. Aleluia. Eliseu estava nesta caminhada com Elias. E Eliseu então fala com Elias, eu não vou te deixar. Aonde você for, eu também vou. Aonde você ficar, eu vou ficar. Ele fez a mesma coisa que Ruth falou com Noemi. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você ficar, eu vou ficar. Aonde você morrer, eu vou morrer. Vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim os dois foram a Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel, que era o lugar da casa de Deus, saíram correndo ao encontro de Eliseu. Eles disseram, sabe que o Senhor hoje, Ele vai tomar o seu Senhor por sobre a tua cabeça? Interessante que Deus não ia fazer aquele milagre escondido. Deus iria recolher o profeta na frente de todos. Deus ia recolher o profeta na frente de todos, Sandra Maria. Então, aqui já normalizou, viu, Maria Lúcia da Costa? Já normalizou aqui já, tá? Roselaine Silva, seja bem-vinda. E eles sabiam que Deus iria tomar Elias de Eliseu. Então Elias falou assim, Eliseu disse, eu vou ficar alerta e vou ficar vigilante. Pois a hora que o Senhor tomar o meu Senhor, eu quero estar aqui do lado. Então, Eliseu disse, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Elias falando com Eliseu. Porém ele disse, não, você vai a Jericó, eu também vou. Eu não vou te deixar.
E eu gosto e amo quando uma pessoa fala assim: Pastor Abrão, eu não vou te deixar. Pastor Abrão, seja o momento que for, a hora que for, eu estarei aí dando todo o apoio, sendo a tua âncora, te ouvindo, te abençoando, orando pela sua vida e pelo seu ministério. Eu fico muito feliz quando um irmão, ele fala isso. E isto é a grandeza que eu tenho dos irmãos, porque os irmãos nos amam. Vive a tua alma, que eu não vou te deixar, né, Lu Alves? É desse jeito, é desse jeito. E assim eles foram para Jericó, unidos, juntos. Então, os profetas que estavam ali em Jericó, eles estavam falando com Eliseu: hoje o Senhor vai tomar o seu mestre sobre a tua cabeça. Mas então Eliseu disse: calai-vos. E Elias disse para Eliseu novamente: fica aqui. Fica aqui. Mas ele disse: vive o Senhor, que eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. E agora foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles de longe, assim ambos pararam junto ao Jordão. Eles queriam ver a hora que Elias seria arrebatado e levado para o céu. O momento exato. E graças a Deus que o arrebatamento da igreja não vai ser como foi o arrebatamento de Elias. O arrebatamento de Elias, Eliseu viu Elias sendo arrebatado. Os profetas que estavam ali viram Elias sendo arrebatado. Mas nós, quando o Senhor voltar na glória com seus anjos, nós não vamos ver quando seremos arrebatados. Será muito rápido, no abrir e no fechar dos olhos. Nós sabemos que Eliseu teve um grande chamado, Quando Elias encontrou Eliseu e o chamou, o mesmo encontrava-se lavrando a terra com 12 juntas de bois. 12 juntas de bois. Eles estavam com 12 juntas de bois. Elias lançou sobre Eliseu a sua capa e a partir daquele momento ele largou tudo o que estava fazendo e passou a segui-lo. Quanta gente neste momento está largando tudo para ver a nossa live? Quanta gente agora está largando tudo? Alguns estão deixando até de ir na igreja para poder ver a nossa live, né, crente? Muitos estão falando assim: para que eu vou na igreja agora, sendo que eu tenho uma live dessa, falando de Deus, falando do amor de Deus? É um culto tremendo aqui na minha casa agora, porque eu creio que este homem, ele é homem de Deus, e Deus fala na boca dele. Eu não vou sair daqui, né? A maioria fala desse jeito. Era dessa forma que Eliseu falava: para que eu vou procurar um outro profeta? Para que eu vou ficar em Jericó? Para que eu vou ficar aqui em Gilgal e vou abandonar o profeta e vou abandonar Elias? Na onde Elias for, eu também vou. Para que eu vou sair agora diante desta mesa, né, Dinete? Para que eu vou sair agora desta mesa aonde está sentado o homem de Deus pregando, e eu estou aqui na minha casa, neste conforto tremendo, e recebendo esta palavra vinda do céu, quentinha, do manjar de Deus? Não é sobra, não. Deus não está mandando para você a sobra da mesa dele. Deus está te mandando o manjar. O manjar. E é só você falar assim: Senhor, eu estou com fome, eu quero me alimentar. Eu quero me alimentar da sua palavra. Eu quero alimentar-me da sua palavra. Eu quero me alimentar do seu banquete. É só você pedir.
E eu creio. E eu creio que Deus, Ele quer que você largue tudo o que você está fazendo. A Bíblia fala que Elias, quando encontra Eliseu, ele o chama. Eliseu teve um chamado. Você não está aqui neste momento assistindo a live porque você quer, porque você teve um chamado. A voz do Espírito Santo te chamou e disse para você: esse é seu momento. Esse agora é o momento que você não pode perder a oportunidade. Talvez você saia agora da live e você vai para a igreja e no meio do caminho você não tem condições de chegar à igreja. Está entendendo? Então, neste momento agora, você está aqui diante desta plataforma, desta live. Você está aqui orando pelo teu marido, como é o caso da Sandra Mara. O esposo da Sandra Mara está com problema na perna, ele sente muita dor nos nervos da perna e quase não pode andar de tanta dor. O Senhor ore por ele. E nós estaremos orando pelo seu esposo, Sandra Mara. Vocês estão entendendo, crentes? Estão me entendendo, gente? Então, eu poderia chegar e fechar esse altar agora e falar: Deus, só tem 6 pessoas me assistindo. Eu vou fechar o altar. Eu vou fechar a live. Eu vou encerrar o culto. Eu vou entrar lá para dentro e vou ver o Fantástico. Eu vou ver o futebol. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque eu tenho um chamado. Você tem um chamado, Maria Lúcia da Costa. Nós temos um chamado. Eliseu, ele estava na terra. Ele estava semeando a terra, o pasto, o campo, naquele momento, plantando a sua semente. Simplesmente, o profeta de Deus passa ali naquele momento, naquela hora, ele vê aquele profeta, aquele jovem que ainda não era profeta, mas ele então chama aquele jovem e joga nele a sua capa. Ele lança a sua capa sobre Eliseu. E quando Eliseu abraça aquela capa do profeta Elias, a Bíblia diz que Eliseu larga tudo o que ele estava fazendo. Ele esqueceu dos bois, ele esqueceu dos carros, ele esqueceu das juntas, ele esqueceu das ferramentas, ele esqueceu até da terra. E ele começa a caminhar em direção ao profeta. Aleluia! Largou tudo. Está entendendo? Largou tudo o que estava fazendo para seguir o homem de Deus. Aleluia. Eliseu se despediu do seu pai, ele se despediu de sua mãe, ele despediu da tua família. Em outras palavras, ele disse: mamãe, papai, achei o profeta, o homem de Deus, tenho chamado, estou indo embora. Eu vou embora. Olha, gente, ele foi lá, despediu da sua mãe, a mãe chorando sobre seu ombro, despediu do seu pai, o pai falando: filho, que Deus te acompanhe, que Deus te abençoe. E ele matou uma junta de bois para oferecer em sacrifício a Deus. E ele queimou os aparelhos da terra onde ele estava construindo, semeando aqui aquele campo. Ele queima aqueles carros de bois e sacrifica alguns bois e ele distribui aquela carne para que o povo comesse. E depois que o povo estava saciado com a carne dos bois de Eliseu, e quando eu vejo esta cena dele matando os seus bois, dele queimando os carros e fazendo aquele grande churrasco ali naquele momento, Joselânia, e dando para aquela multidão comer,
Eu lembro que nós não devemos estar apegados às coisas materiais. Nós não podemos nos apegar àquilo que é irrisório, que é visível, que nós não podemos nos apegar a coisas desta terra, mas devemos apegar às coisas de Deus, às coisas eternas, às coisas que lhe dá esperança. Você viu esse grande ator da Globo? O grande ator da Globo, ele faleceu de Covid, não resistiu, porque já era um senhor muito idoso. Está entendendo? E ele não resistiu, acabou falecendo e vindo à morte. E você vê a história deste grande ator global, que já estava até aposentado. E algumas páginas do YouTube mostrando a herança, a fortuna, a glória, a majestade que ele conseguiu juntar durante os seus 85 anos de vida como ator. Suas fazendas, seu gado, suas máquinas, seus bois. Olha, gente, tudo ficou aí. Ele não levou nada. Então, quando Eliseu ele queima aqueles carros, sacrifica aqueles bois, ele estava dizendo: eu não vou me apegar a nada desta terra. Eu fui chamado para esta obra e eu vou seguir, eu vou indo, eu vou prosseguir, porque Deus me chamou para esta obra e eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Eu quero caminhar em direção ao Calvário. Eu quero caminhar em direção ao Horebe. Eu quero caminhar em direção, aleluia, ao Monte Carmelo. Aleluia. Eliseu, ele respondeu ao chamado. Ele respondeu ao chamado que Deus tinha dado para ele, Edinete. Nós somos chamados para uma grande obra. E nós não podemos rejeitar esse chamado. Ele largou tudo e passou a seguir o profeta Elias. Então ele partiu, Elias, e o servindo. Quando o homem é chamado, quando o homem ou a mulher é chamado pelo Senhor, estando envolvido com as coisas e trabalho deste mundo, Lu Alves, nós devemos então, a partir de então, colocar a obra de Deus, a obra do Senhor como prioridade na nossa vida, na sua vida também. Coloque a obra de Deus em primeiro plano. Não tenha argumentos para Deus. Você não precisa se explicar para o Senhor. Você não tem essa necessidade porque você já colocou a obra dele em primeiro plano. A prioridade da sua vida é continuar servindo a Deus como deve ser. Como deve ser. Aleluia. Pois quando Deus te chama, quando Deus chama alguém, Ele toca profundo no seu espírito. Deus toca no teu coração. Você não faz nada para Deus se Ele não te tocar. É preciso Ele te tocar no teu coração para você ficar 1 hora diante de uma live, assistindo, ouvindo um pregador pregando, falando no teu ouvido, 1 hora, 1h30. Só se Deus te tocar. Só se o Espírito Santo te chamar. O homem então começa um processo de rompimento com o seu passado. Aleluia. Quando Deus te chama, o seu passado ficou para trás. Quando Deus te chama, a tua história ficou para ser contada por outros. As pessoas começam a contar a tua história. As pessoas começam a dar testemunho do teu passado. Ah, você lembra aquela Lu Alves? Aquela jovem que saiu do Brasil, aquela jovem que agora está morando lá na aldeia em Portugal. Você lembra como que ela era?
Você lembra que ela vivia uma vida dos avessos? Eu estou dando um exemplo, claro. E você está vendo agora aonde que ela está? Ela agora é uma mulher de Deus. Ela agora deu uma guinada na vida porque ela encontrou Deus. Deus a chamou para uma grande obra. Tudo na nossa vida muda quando nós damos ouvido ao chamado de Deus. É um processo. Isto tudo é um processo. Amém? Tudo isso é um processo de rompimento com as coisas que não agradam a Deus. É um processo de rompimento com tudo que não agrada a Deus, com tudo que não edifica. Tudo que você fazia no passado que desagradava a Deus, você diz, eu não vou fazer mais. Eliseu falou, não vou mais arar a terra. Eu não quero mais ficar mexendo com essa junta de bois. Eu não quero mais ficar debaixo desse sol escaldante, tomando chuva, sereno, levantando de madrugada. Não. Agora eu vou servir a Deus. Agora eu vou para outros campos. Eu vou para outros campos, mas eu vou agora não levando uma junta de bois, não levando carros de bois, de madeira, não levando ferramentas para arar uma terra, mas agora eu vou levar o manto de Elias. Eu estou levando a unção do poderoso. Eu estou levando o meu chamado. Eu estou levando a unção para semear a semente maravilhosa, suprema de Deus aos corações das pessoas. Mas isso tudo é um processo. É um processo que você vai rompendo a cada dia. Rompendo com o seu passado, rompendo com as suas tradições de famílias. E você vai deixando todo o pecado de estimação para trás, né? Você vai deixando as tradições da família, os seus costumes, a sua cultura, e você também vai deixando os seus antigos pecados para trás. Porque agora você tem um chamado. Nossa, gente, isso é muito maravilhoso. Isso é bênção de Deus. Deus te dando esta palavra hoje à noite, aqui neste domingo. Era isso que Eliseu fez. Foi isso que Eliseu fez. Eliseu foi lá, despediu da mãe dele, despediu do pai dele. Ele estava rompendo o cordão umbilical. Ele estava dizendo, papai e mamãe, chegou a minha hora, eu vou embora. Ele rompeu com o passado. Ele rompeu com a tradição da família. A tradição era uma família camponesa que cuidava da terra, que eram criadores de gado, que eram lavradores. Mas Eliseu falou, agora eu vou quebrar a tradição. Eu vou romper com a tradição, eu vou seguir o meu caminho. Quando você atende ao chamado do Senhor, quando nós atendemos o chamado de Deus, o chamado que Ele tem para nós, tudo para nós que a gente fazia, fica insignificante. Fica insignificante, porque agora você tem alvos maiores, você tem uma vida toda pela frente, você agora não está mais sozinha, você agora tem motivo para olhar para o Calvário, olhar para a frente, você agora tem motivo para continuar caminhando, você agora tem motivo para estar adorando a Deus, você tem motivo para continuar se alegrando, porque você atendeu ao chamado do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então é nesse momento que o Espírito Santo começa uma obra na sua vida. Amém, Sandra Mara? Aleluia. Às vezes você fala, pastor Abraão, eu queria que Deus mudasse a vida do meu marido. É seu desejo, eu sei que é. Mas isso tem que começar do teu marido. Mas isso tem que começar do teu esposo. Pastor, eu queria que a minha esposa mudasse
o rumo da vida dela e viesse para Deus. Mas isto começa através dela, em atender ao chamado. Deus está chamando, Ele está chamando, Ele está batendo. Ele está batendo, Haroldo do Amaral, mas só que Ele é um Deus santo, é um Deus muito educado. E quando você diz sim ao chamado, é aí que o Espírito Santo começa uma obra na sua vida e na minha vida e na vida do teu marido. E esta obra, ela vai desenvolvendo com o tempo, Lu Alves. Você está entendendo? Deus quer que você chegue num grau de tanto poder, de tanta graça, de tanta comunhão com Ele, que isso não acontece da noite para o dia. Você está entendendo? E isto não acontece da noite para o dia. Nós queremos tudo de Deus ao mesmo tempo. Nós queremos as revelações de Deus, nós queremos as curas, nós queremos os milagres, nós queremos as bênçãos, nós queremos as mudanças, nós queremos os livramentos, mas só que isto é gradativamente, isso não vem de uma vez, isto vem por etapa. Estamos muito mal acostumados, muito mal doutrinados, muito mal ensinados quanto às bênçãos, a benevolência, a compaixão e a misericórdia de Deus. Gente, apresentamos Deus hoje como se Ele fosse um grande Papai Noel, que Ele vai nos dar tudo o que nós queremos sem pedir alguma coisa em troca. Deus está sempre pedindo, Ele sempre vai pedir alguma coisa em troca. Nós temos que fazer por merecer, nós temos que fazer por merecer a graça, a bênção de Deus da nossa vida. Faça por merecer. Faça por merecer. Não seja como o filho pródigo. O filho desse ator aí, agora que partiu, o filho dele vai ficar com a herança toda, o herdeiro. Olha, Sandra Mário, eu quero te agradecer por você ter ficado nesta plataforma e creio que Deus está falando ao teu coração, minha querida. Muito obrigado, viu? Por você ter ficado aqui diante da presença do Senhor aqui na live. Amém? Olha, é aí que o Espírito Santo começa uma obra nas nossas vidas, né, Lu Alves? Olha para a tua vida de ontem. Olha para a sua vida de ontem, Lu Alves. De 2, 10, 5, 6 anos atrás. Como que você evoluiu? Como que você melhorou? Como que Deus te abençoou com bênçãos insondáveis que nós até esquecemos, às vezes. Então o Espírito Santo começa uma obra nas nossas vidas, como o grande oleiro começa uma obra no vaso quebrado. Isso vai se desenvolvendo gradativamente ao longo do tempo na nossa caminhada. Você vai caminhando, e de acordo com a sua caminhada com Deus, Ele vai te desenvolvendo, Ele vai te lapidando, Ele vai te melhorando, Ele vai te abençoando, Ele vai derramando as águas da vida sobre a sua vida, mas só que Ele não abre a torneira de uma vez, porque se Deus te der as bênçãos de uma vez só, nós ficamos arrogantes. Nós ficamos arrogantes. Quando Deus começa a abençoar um crente, além da medida, costuma, na maioria das vezes, aquele cristão ficar soberbo, ficar arrogante, e ele começa a colocar o carro na frente dos bois, e ele começa a dizer, é eu e não Deus. Aí ele começa a colocar o eu na frente de tudo. Tudo ele fala eu. Tudo ele fala eu. Eu posso, eu consigo, eu faço, não preciso de ajuda de ninguém. E aí é que nós acabamos tropeçando e quebramos a nossa comunhão com Deus. Então por isso que Deus, quando Ele vai
nos abençoando, Lu Alves. Ele vai nos abençoando por etapa. Ele te abençoa um pouco hoje, ele te abençoa um pouquinho amanhã, te abençoa o teu filhinho, e nós vamos crescendo, desenvolvendo na presença do Senhor. Então, por isso que eu quero que você entenda, Eliseu ainda não era profeta, mas ele ia ser profeta. Ter o manto de Elias não dá garantia para ninguém. Ter o manto de Elias só no ombro não adianta. Eliseu carregava o manto de Elias sobre ele em todo lugar que os dois iam. Mas o manto só funcionava na mão de Elias. O manto não funcionava na mão de Eliseu, porque Eliseu ainda não era profeta. Mas graças a Deus que Eliseu já tinha dado ouvido ao chamado. E na caminhada de Eliseu, ele começou a aprender coisas que nenhum outro jovem teve o privilégio de conhecer e aprender. Sabe por que Deus não dá tudo de uma vez para nós? Quando Satanás chegou no monte da tentação, diante de Cristo, ele falou assim: olha, eu vou te dar as nações, eu vou te dar glória, eu vou te dar poder, eu vou te dar os reinos deste mundo. Satanás ofereceu tudo ao mesmo tempo para Jesus. E Jesus batalhou com o diabo dentro da palavra, somente com a palavra, e ele venceu. Mas Deus não nos oferece tudo ao mesmo tempo. Lá no Éden ele falou com Adão e Eva: vocês têm tudo aqui, mas aquela árvore que está ali é minha, vocês não podem tocar nela, né, creio de mim? Não toque nela, ela é minha. Mas nós queremos até a árvore proibida para nós. Nós queremos até o proibido de Deus para nós. Existe uma igreja aí no país vendendo terrenos no céu. Vendendo escritura com terreno no céu. E tem gente que está comprando. É impressionante. Até onde vai a mente humana? A campanha da escritura de terreno no céu. Vocês já viram esta campanha por aí? Isso é um absurdo. Você já imaginou que nós queremos tomar posse até de onde Deus habita, onde Deus mora? Meu Deus. Nós não temos estrutura para suportar uma mudança, amado, repentina e de uma só vez. Não tenho. Se você tem, então você é o primeiro crente, é a primeira criatura que tem essa capacidade. Mas eu não tenho estrutura para suportar uma mudança de uma vez só. Eu quero deixar a minha bênção sobre a vida da Lu Alves. Durma com Deus, minha querida. E uma boa semana. Amém? Uma boa semana para você. Você merece. Bom descanso. A você, seu esposo e a todos da família aí em Portugal. Amém. Nós não temos estrutura para suportar tudo de uma vez. Por isso o Senhor vai trabalhando em nós e nos edificando dia a dia até chegar na estrutura de varão perfeito e de varoa perfeita. Eu estou muito feliz, pastor Abraão. Estou feliz com Deus. Ele nos concedeu um filho e agora vai dar outro para minha esposa. Ela vai fazer o exame amanhã de gravidez. E ele está falando aqui que tem certeza que ela está esperando outro bebê. Isso é bênção. Bênção tem que ser contada. Bênção tem que ser testemunhada. Amém? Por isso Deus vai trabalhando em nós. Ele vai nos edificando dia a dia até chegarmos à estrutura de varão perfeito. Aleluia! E isto demora, e isto leva tempo. Louvado seja o nome do Senhor.
Isto demora, isto leva tempo. Amém, Lu Alves. A caminhada de Eliseu, a obra na vida de Eliseu depois do seu chamado começou em Gilgal. Gilgal. Quando Elias ordenou que eles permanecessem naquele lugar, até que ele chegasse ao Jordão, Eliseu disse que não ficaria mais, que o seguiria aonde ele fosse. Aonde você for, eu vou. E nós vemos aqui na palavra revelada que a partir daí, as coisas começaram a mudar na vida de Eliseu. Elias é um tipo de Jesus Cristo. Ele é um tipo de Jesus Cristo. Ele conduz Eliseu a vários lugares que representam as fases da obra na sua vida. E nelas ele é provado para que ele alcance crescimento, para que ele alcance maturidade espiritual. Então, Edinete, nós temos que aprender que as coisas que acontecem na vida do crente, na nossa vida, independente de que classe que ele seja, pobre ou rico, pequeno, grande, essas fases na nossa vida é que nos dão crescimento e maturidade espiritual. Gilgal. Gilgal foi em Gilgal que Josué circuncidou os filhos de Israel antes de entrarem na terra prometida. Gilgal significa círculo. Círculo. E ali representa espiritualmente a nossa necessidade de ter comunhão com o Senhor. Pelo despojo da carne e do velho homem. A palavra correta seria despojamento. Despojamento da carne e do velho homem, com seus pecados e vícios. É isto que Gilgal significa, círculo. Por esta razão, Elias falou com Eliseu: fiquem em Gilgal. Fique ali esvaziando. Fique ali massacrando a carne. Fica ali destruindo o que resta do homem dentro de você. Mate esse velho homem que está dentro de você, porque hoje você vai nascer de novo. Há muitos que param logo no início da caminhada, quando se deparam com esta prova. Porque quase nenhum de nós quer massacrar a carne. Quase nenhum de nós quer matar o velho homem, a velha criatura. Quase nenhum de nós quer matar o velho homem, a velha criatura. É difícil. É muito difícil você matar a velha criatura. E quando se depara com esta prova, a carne muitas vezes está profundamente arraigada e a libertação da mesma se torna pesada demais para muitos. Gente, mas mesmo assim, assim como Eliseu, ele não parou ali. Ele não ficou prostrado ali em Gilgal, mas ele seguiu adiante. E nós também devemos fazer o mesmo. Sim, devemos fazer o mesmo. Isto é, prosseguir. Prosseguir após o rompimento com as coisas da velha natureza humana. Vamos romper. Vamos romper com tudo aquilo que afronta Deus e que é contra a natureza divina.
Vamos sair de Gilgal e vamos agora para Betel. Betel. Aleluia. Eliana Farrell está chegando na live. Deus te abençoe. Pastor, eu queria que o Senhor orasse pelo meu filho, pelo meu genro e pelos meus netinhos. Vamos estar orando por eles. Betel foi o segundo lugar onde Elias e Eliseu chegaram. Betel significa casa do Senhor. Betel representa a segunda fase da nossa caminhada. É a segunda fase da nossa caminhada, é Betel. Elias provou Eliseu, ordenando que este permanecesse em Betel. Mas ele respondeu que não deixaria e que o seguiria onde ele fosse. Aleluia. Em Betel. Foi ali em Betel que Eliseu encontrou alguns filhos de profetas. Eram filhos de profetas da região, que estavam sabendo de tudo que iria acontecer a Elias. No entanto, eles não se moveram dali para testemunhar o seu arrebatamento. Todos queriam ver o arrebatamento de Elias. Depois do novo nascimento, devemos passar por Betel, Sandra Mara. Você nasceu de novo? Então chegou a hora de você passar por Betel, a casa de Deus. Betel aponta para a nossa necessidade de estar na igreja, no corpo. É a nossa necessidade de compreender que precisamos estar na obra de Deus, na obra do Senhor. Não existe outro lugar melhor do que estar na casa de Deus. Davi diz que moraria ali a vida toda, somente para adorar e contemplar a beleza da santidade do Senhor. É a nossa necessidade de compreender que precisamos estar na casa do Senhor, para recebermos os benefícios da vida no corpo e sermos edificados no conhecimento da doutrina revelada na palavra e crescer na comunhão com os irmãos. A igreja é para isso. Aleluia. A igreja é para isso. Aleluia. Pois é ali na igreja que nós ouvimos a voz do Senhor. É ali, na comunhão, na reunião do corpo. Somos abençoados pelo derramar do Espírito através dos dons, dos louvores, das mensagens. Não há possibilidade de crescer espiritualmente fora do corpo, fora da igreja, pois é nela que o Senhor opera a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Há muito, porém, os filhos dos profetas, os que já nasceram na obra. Meus filhos são filhos de profeta, de atalaia, porque eles já nasceram na obra. Alguns são até negligentes, não se preocupam com seu crescimento espiritual, pois eles param nesta fase e esquecendo que a obra é dinâmica. Alguns têm iniciado a caminhada, avançando até compreenderem a importância da igreja nas suas vidas, mas eles param por ali. Eles ficam estáticos, eles ficam infrutíferos. Muitas vezes são assíduos aos cultos, vão até nos cultos da igreja, mas não sabem fazer outra coisa que dê maior dinamismo nas suas vidas.
Então, amados, agora Elias diz que vai descer para Jericó. E mesmo assim, Eliseu disse: não, eu vou com você. Ele ficou ali plantado. Ele não foi embora. Depois de Betel, os 2 servos do Senhor foram até Jericó. E lá, mais uma vez, Elias submeteu Eliseu a outra prova. Ordenou que ele ficasse naquela cidade. No entanto, ele venceu mais esta prova, dizendo que não deixaria. Mais uma vez Eliseu encontrou mais alguns filhos de profetas, na mesma situação que os de Betel, parados ali, observando de longe Elias e Eliseu, que seguiam viagem. Jericó significa lugar da fragrância, lugar do perfume. Aqui aponta para o testemunho do servo diante do mundo, da evangelização, do proclamar das obras da salvação, as pessoas necessitadas. Aqui é a fase da instrumentalidade, quando o servo exala o bom perfume de Cristo por onde ele vai, atraindo outras pessoas para a presença do Senhor. Essa fase tem muita abrangência na vida dos servos do Senhor. É nessa fase que o Senhor levanta os seus filhos para diversas funções da igreja. A fragrância. Obreiros, diáconos, ministérios, igreja, componente de grupos, intercessão, louvor, senhoras, culto profético, professora de criança, adolescente, etc. É nesta fase que eles são atraídos para Jericó, a cidade da fragrância do perfume. O último lugar que Elias leva Eliseu foi o Rio Jordão. O Rio Jordão. Eles foram para o rio. E lá diante do olhar curioso dos filhos dos profetas, que estavam bem longe, olhando, Elias dobrou a sua capa. E com ela ele feriu as águas do Rio Jordão. As águas se abriram em 2 bandas, para que eles pudessem atravessar com pés enxutos. E foi neste momento, no meio da travessia, é que Elias foi arrebatado aos olhos, diante deles, nos céus, no redemoinho, diante dos olhos de Eliseu. Foi diante do Jordão que Josué e o povo de Israel se prepararam para tomar posse da terra prometida. O Jordão representa o momento do arrebatamento, quando os céus se abrirão e o Senhor Jesus, juntamente com a igreja fiel, entrarão para as bodas do Cordeiro. É a fase final da nossa caminhada, que só se completará se prosseguirmos até o final, sem parar, em momento algum da nossa vida. Louvado seja Deus. A palavra mostra que a vida espiritual é uma caminhada dinâmica e que nunca devemos parar para não perder a bênção do arrebatamento. E enquanto estamos na revelação, temos a vida, por isso devemos andar nela todos os dias da nossa vida, até o momento do arrebatamento. No momento final da nossa caminhada, Eliseu precisou ter os olhos firmados em Elias, para não perder a bênção pela qual lutou. Assim também, nesta última hora,
nós devemos ter os olhos da fé firmados no Senhor, para que possamos ter a esperança de sermos arrebatados também, onde o nosso corpo mortal será transformado em corpo espiritual, para termos a vida eterna em toda a sua plenitude. E eu termino com esta palavra, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, descerá do céu com alarido e com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. E os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Um bom domingo, uma noite de domingo abençoada, e que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.